O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Estamos no dia 223 do nosso podcast O Catecismo em um ano, na terceira parte, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 1, sobre a dignidade da pessoa humana. Teremos hoje os números 1755 a 1761. Segundo, atos bons e atos maus. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si, por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens. O objeto da escolha por si só pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento, necessidade de agir, etc., que compõem o quadro. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude de seu objeto: a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Resumindo, o objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido especifica moralmente o ato do querer, conforme a razão o reconheça e julgue bom ou mal. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. O fim não justifica os meios. O ato moralmente bom supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Existem comportamentos concretos, cuja escolha é sempre errônea, porque escolhê-los significa uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de um discurso do Papa Francisco. Discurso do Papa Francisco aos participantes no Congresso Internacional de Teologia Moral, promovido pela Pontifícia Universidade Gregoriana e pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. Sala Clementina, sexta-feira, 13 de maio de 2022. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Agradeço ao Padre da Silva Gonçalves as suas palavras de apresentação
Saúdo o cardeal Farel, Dom Paglia e Dom Bourdain, com todos aqueles que colaboraram para este congresso e todos vós que nele participastes. A iniciativa tem lugar no contexto do Ano da Família, Amoris Laetitia, convocado para estimular a compreensão da exortação apostólica e para ajudar a orientar as práticas pastorais da Igreja, que quer ser cada vez mais sinodal e missionária. A Amoris Laetitia recolhe os frutos das duas assembleias sinodais sobre a família, a extraordinária de 2014 e a ordinária de 2015. Frutos que amadureceram na escuta do povo de Deus, constituído em grande parte pelas famílias, que são o primeiro lugar onde viver a fé em Jesus Cristo e o amor recíproco. Portanto, é bom que a teologia moral se inspire na rica espiritualidade que germina na família. A família é a igreja doméstica. Nela, cônjuges e filhos são chamados a cooperar na vivência do mistério de Cristo através da oração e do amor implementado na realidade da vida cotidiana e das situações, no cuidado recíproco capaz de acompanhar de maneira que ninguém seja excluído nem abandonado. Não esqueçamos que através do sacramento do matrimônio, Jesus está presente neste barco, o barco da família. A vida familiar, porém, é hoje mais provada do que nunca. Em primeiro lugar, desde há algum tempo, a família atravessa uma profunda crise cultural, como todas as comunidades e vínculos sociais. Além disso, muitas famílias sofrem por falta de trabalho, de habitação digna ou de terra onde poder viver em paz numa época de grandes e rápidas mudanças. Estas dificuldades repercutem-se na vida familiar, gerando problemas relacionais. Há muitas situações difíceis e famílias feridas. A própria possibilidade de constituir uma família hoje é muitas vezes árdua, e os jovens têm muita dificuldade em casar e ter filhos. Com efeito, as mudanças epocais que vivemos provocam a teologia moral a enfrentar os desafios do nosso tempo e a falar uma linguagem que seja compreensível para os interlocutores, não apenas aos responsáveis pelos trabalhos, e assim ajudar a superar adversidades e contrastes, e fomentar uma nova criatividade para expressar nos desafios de hoje os valores que nos constituem como povo, na sociedade e na Igreja, povo de Deus. Friso, nova criatividade. A este respeito, a família desempenha hoje um papel decisivo nos caminhos da conversão pastoral das nossas comunidades e da transformação missionária da Igreja. Para que isto aconteça, é necessária uma reflexão teológica, também a nível acadêmico, que esteja verdadeiramente atenta às feridas da humanidade. Neste sentido, é importante que a Universidade Gregoriana e o Instituto João Paulo II, em conjunto, tenham organizado este evento com a participação de teólogas e teólogos dos 4 continentes. Leigos, clérigos e religiosos de diferentes línguas e culturas participarão e trocarão pontos de vista num diálogo entre gerações que está igualmente aberto aos jovens pesquisadores. De modo especial a este respeito, gostaria de recordar a necessidade da inter- e da transdisciplinaridade, já dentro da teologia, bem como entre teologia, ciências humanas e filosofia. Este método só pode favorecer o aprofundamento das reflexões teológicas sobre o matrimônio e a família. Poderá mostrar a ligação recíproca entre a reflexão eclesiológica e sacramental e os ritos litúrgicos, entre estes e as práticas pastorais, entre as grandes questões antropológicas e as morais relacionadas com a aliança conjugal, a geração e a complexa rede de relações familiares. Com efeito, as diferentes abordagens teológicas não devem ser simplesmente aproximadas ou justapostas, mas levadas ao diálogo para que instruam mutuamente de forma sinfônica e coral ao serviço do único grande objetivo sintetizado nesta pergunta: como podem as famílias cristãs de hoje, na alegria e nas fadigas do amor conjugal,
filial e fraterno, dar testemunho da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo? A Igreja, no seu caminho sinodal, constrói-se na escuta recíproca entre aqueles que constituem o povo de Deus. Neste caso, como seria possível falar da família sem questionar as famílias, ouvindo as suas alegrias e esperanças, as suas tristezas e ansiedades? Precisamente por este motivo sobressai uma necessidade viva de diálogo, certamente não como mera atitude tática, mas como exigência intrínseca de ter uma experiência comunitária da alegria da verdade e de aprofundar o seu significado e implicações práticas. O método dialógico pede-nos para superar uma ideia abstrata da verdade, separada da experiência vivida de pessoas, culturas e religiões. A verdade da revelação dirige-se na história, é histórica, aos seus destinatários, que são chamados a implementá-la na carne do seu testemunho. Quanta riqueza de bem existe na vida de tantas famílias em todo o mundo! O dom do Evangelho, além do doador, pressupõe um destinatário que deve ser levado a sério, que deve ser ouvido. O matrimônio e a família podem constituir um kairos para a teologia moral, para repensar as categorias interpretativas da experiência moral à luz do que acontece na esfera da família. Deve ser estabelecida uma circularidade virtuosa entre a teologia e a ação pastoral. A prática pastoral não pode ser deduzida de princípios teológicos abstratos, como a reflexão teológica não se pode limitar a reiterar a prática. Quantas vezes o matrimônio é apresentado como um fardo a ser suportado durante toda a vida, e não como um caminho dinâmico de crescimento e realização. Isto não quer dizer que a moralidade evangélica renuncia a proclamar o dom de Deus, do qual fluem tarefa e dedicação. A teologia tem uma função crítica, uma inteligência de fé, mas a sua reflexão parte da experiência viva e do sensus fidei fidelium. Só deste modo a inteligência teológica da fé desempenha o seu necessário serviço à Igreja. E precisamente por esta razão, a prática do discernimento torna-se necessária como nunca, abrindo espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho no meio das suas limitações e podem realizar o próprio discernimento pessoal face às situações em que todos os padrões se rompem. Estimados irmãos e irmãs, no centro do nosso compromisso como pastores e teólogos está o reconhecimento da relação inseparável, apesar dos dramas e das fadigas da vida, entre a consciência e o bem. A moral evangélica está tão longe do moralismo que faz da observância literal das normas a garantia da justiça perante Deus, como do idealismo, que, em nome de um bem ideal, desencoraja e afasta do bem possível. No centro da vida cristã está a graça do Espírito Santo, recebida na fé viva, que provoca atos de caridade. Por conseguinte, a bondade é um apelo, é uma voz, que liberta e suscita as consciências, como diz o texto da Gaudium et Spes. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si, mas à qual deve obedecer. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. A todos vós pede-se que reconsidereis hoje as categorias da teologia moral na sua relação recíproca. A relação entre a graça e a liberdade, entre a consciência, o bem, as virtudes, a norma e a frônesis aristotélica, a prudência tomista e o discernimento espiritual, a relação entre natureza e cultura, entre a pluralidade das línguas e a unicidade do ágape. Sobre este último aspecto em particular, gostaria de salientar que a diferença de culturas
É uma oportunidade preciosa que nos ajuda a compreender ainda mais quanto o Evangelho pode enriquecer e purificar a experiência moral da humanidade na sua pluralidade cultural. Desta forma, ajudaremos as famílias a redescobrir o significado do amor, uma palavra que hoje muitas vezes aparece desfigurada, porque o amor não é apenas um sentimento, mas a escolha na qual cada pessoa decide fazer o bem, de forma superabundante, sem medir, sem exigir recompensas, apenas para dar e servir. A experiência concreta das famílias é uma escola extraordinária de vida boa. Por conseguinte, convido-vos, teólogas e teólogos morais, a continuardes o vosso trabalho rigoroso e valioso com fidelidade criativa ao Evangelho e à experiência dos homens e mulheres do nosso tempo, particularmente a experiência viva dos crentes. O sensus fidei fidelium, na pluralidade das culturas, enriquece a Igreja, para que hoje seja um sinal da misericórdia de Deus que não se cansa de nós. Nesta perspectiva, as suas reflexões enquadram-se muito bem no atual processo sinodal. Este congresso internacional faz plenamente parte dele e pode oferecer a própria contribuição original. Gostaria de acrescentar um aspecto que tanto prejudica a Igreja neste momento. É como um voltar para trás, seja por medo, falta de genialidade ou falta de coragem. É verdade que nós, teólogos, também cristãos, temos de voltar às raízes. Sem as raízes, não podemos dar um passo à frente. A partir das raízes, inspiramo-nos, mas para seguir em frente. Isto é diferente de voltar para trás. Voltar para trás não é cristão. Como efeito, se não me engano, é o autor da carta aos Hebreus que diz: não somos pessoas que voltam para trás. O cristão não pode voltar para trás. Para voltar às raízes, sim, para se inspirar, para continuar. Voltar para trás é regressar, para ter uma defesa, uma segurança, para evitar o risco de avançar. O risco cristão de carregar a fé. O risco cristão de percorrer o caminho com Jesus Cristo. E isto é um risco. Hoje vê-se este voltar para trás em muitas figuras eclesiásticas, não eclesiais, que nascem como cogumelos aqui e ali e se apresentam como propostas para a vida cristã. Na teologia moral há também um voltar para trás com propostas casuísticas. E a casuística, que eu pensava estar enterrada a 7 metros, ressuscita como uma proposta um pouco disfarçada, de até aqui pode, até aqui não pode, aqui sim, aqui não. E reduzir a teologia moral à casuística é o pecado de voltar para trás. A casuística foi superada. A casuística foi o meu alimento e da minha geração no estudo da teologia moral, mas é própria de um tomismo decadente. O verdadeiro tomismo é o da Amoris Laetitia, aquele que ali se realiza, bem explicado no Sínodo e aceite por todos. É a doutrina viva de São Tomás que nos faz avançar arriscando, mas em obediência, e isto não é fácil. Por favor, estai atentos a este voltar para trás, que é uma tentação atual, também para vós, teólogos da teologia moral. Que a alegria do amor que encontra um testemunho exemplar na família se torne um sinal eficaz da alegria de Deus, que é misericórdia, e da alegria daqueles que recebem esta misericórdia como um dom. Alegria. Obrigado. Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim, pois preciso disso. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano,
Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!